A paz do Senhor a todos, meu nome é Antônio Emburana, estamos aqui para mais uma videoaula. Nesse segundo trimestre de 2020, estamos estudando na revista da CPAD com o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Hoje nós estamos na lição de número 3, do dia 19 de abril de 2020, com o título Eleição e Predestinação. Para você que está chegando agora no nosso canal, você é muito bem-vindo e é uma alegria estar com vocês aqui até o final desse vídeo. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A lição bíblica em classe, ou a leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Nós temos hoje 3 objetivos para alcançarmos. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós vemos então aqui esse título, Eleição e predestinação, tem sido alvo de muitos debates, porque aqui tem as ideias antagônicas que são debatidas. Aqui fala do monergismo e o sinergismo. O que é monergismo? Monergismo é o que defende a ideia de que o homem não tem participação na salvação. Depende tudo de Deus. Já o sinergismo defende a ideia de que o homem tem sim participação na salvação, porque ele precisa arrepender-se, ele precisa crer e perseverar até o fim, né? Senão ele não consegue a salvação se ele não arrepender, se ele não crer em Jesus Cristo, nem perseverar até o fim. Então ele precisa dessa participação. Então esse é o sinergismo. Enfim, trata-se do calvinismo e do arminianismo. Nós vamos para 3 pontos aqui importantes da lição, com seus subpontos. Já vamos entrar aqui então no ponto de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Subponto número 1, a eleição divina. Então nós vemos aqui em quem fomos escolhidos. Né? Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Fomos escolhidos em Jesus Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é tido como antes da fundação do mundo.
Então aqui é dito que é antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? Então, são três aspectos aqui dessa eleição divina. Porém, Deus é soberano. É por isso que ele escolheu, fez essa escolha, porque eleição tem a ideia de escolha. E Deus é soberano. O que é soberania? Soberania é poder, né, absoluto. Soberano é poder absoluto. E soberano ele pode decidir e não pode ser questionado, porque ele é soberano. Mas, então, toda vez que você está lendo uma sentença que vem esse mas, é um contrassenso. Mas, porém, todavia, apesar, né, contudo. Então, é um contrassenso que você tem que parar, porque você estava indo numa direção, você tem que dar uma parada e analisar qual vai ser a próxima direção, porque Deus é soberano, porém Ele nos dá um poder, que é o livre-arbítrio, que livre-arbítrio é poder de escolha, poder de tomar decisão. Então, como é que nós entendemos isso? Deus nos elegeu e nos predestinou. Porém, Ele nos dá o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. Vamos elucidar isso aqui com um exemplo. Vamos pegar como exemplo um candidato político que é eleito pela população, o povo vai às urnas e elege esse candidato. Depois da eleição, após a eleição, a justiça descobre algumas falcatruas desse candidato. E ele então é impedido de tomar posse, de receber o diploma de posse. Ele foi eleito, ele estava predestinado a tomar posse, porém, devido a atitudes erradas desse candidato que foram descobertas, ele foi impedido de receber o seu diploma e de tomar posse. Assim também é na salvação. Deus elegeu, Deus predestinou, mas conforme a atitude dos candidatos dessa eleição, pode sim ser salvo ou pode perder a salvação. É por isso que o sinergismo, ele tem a ideia de que há uma participação sim do homem, do ser humano, para a salvação. Muito bem, o subponto de número 2 diz assim: as condições da eleição. As condições da eleição. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é um estado. Da parte de Deus é um estado. Jesus expressou um termo grego, tetelestai, que quer dizer está consumado. Ou seja, Jesus ele levou a sua missão até o fim e ele consumou a obra. É um estado, já está garantido. Porém, da parte do homem, é um processo que precisa de arrependimento, precisa de fé, precisa de perseverança. Como diz as Sagradas Escrituras, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Então precisa perseverar até o fim, né? Porque nós entendemos que essa eleição, nós vemos no capítulo 1, versículos 4 e 5, que Paulo nunca ele fala no singular, mas sim no plural. Essa eleição é para a igreja de Cristo e não individualmente. Então ela é para a igreja de Cristo. Porém, todos que estão inseridos, ou seja, os membros desta igreja, estão eleitos e predestinados, mas precisa fazer parte dessa igreja. Ou seja, tem que estar inserido como membro nesta igreja, que é a igreja de Cristo. Né? Então a igreja foi eleita, né? Mas o membro
precisa o quê? Tem que arrepender-se, crer em Jesus e perseverar em Cristo, para que ele possa chegar à salvação. O subponto de número 3, vida santa e irrepreensível. Outra condição para ser salvo é ter e manter uma vida santa, irrepreensível, ou seja, ser fiel até a morte. Como está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então precisa ser fiel até a morte, ou seja, até o fim. Por exemplo, numa corrida, numa maratona, o vencedor ele só recebe o prêmio se ele for até o fim, até o final. Se ele parar por algum motivo ou circunstância, ele não vai receber o prêmio, ele não vai subir no pódio. Mas aquele que chegar até o fim, ele recebe o prêmio. E nós estamos numa corrida. Como o apóstolo Paulo ele diz, que no estádio todos correm, porém só um leva o prêmio, mas que nós vamos correr de tal maneira que possamos alcançar a nossa coroa, nosso prêmio, que é incorruptível. Então nós estamos nessa corrida e nós precisamos ir até o fim. Eu sei que dificuldades surgirão, contratempos, adversidades, mas aquele que é o guarda fiel de Israel, ele nos guardará e nos dará força para que nós possamos ir até o fim. E nós precisamos ir até o fim. E assim nós vemos então que a vida santa e irrepreensível precisa então que nós façamos a nossa parte aqui, sim. O subponto de número 4, a nova vida dos eleitos. Aqui nós vemos um versículo importantíssimo, Romanos capítulo 12, versículo 2, fala, não vos conformeis com esse mundo, mas é para renovar o nosso entendimento. Então eu quero dizer aqui, para os meus prezados irmãos, eu vou até ler aqui, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler aqui, para ter uma compreensão desse versículo, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro, para se renovar, começa-se pela mente. Para ter uma transformação, precisa passar pela mente. Se não passar pela mente, não há transformação. Não há essa metamorfose. Então precisa passar pela mente, para ter essa mudança de vida, tá certo? No entendimento, a mente ela é dominada por aquilo que ela mais se ocupa. Então a gente vê que se a mente ela é ocupada por alguma coisa, então ela é dominada por aquilo. O que a mente está sendo, ela está se ocupando no quê? Por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro no game, a mente dela vai ser dominada por aquilo. Uma pessoa que fica o dia inteiro vendo coisas indecentes, a mente dela vai ser dominada por aquilo. Mas uma pessoa que busca a Deus, que lê a palavra, que ora, jejua, medita na palavra, a mente dela vai ser dominada por isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, vamos ver aqui Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, como é que diz a palavra? Vamos aqui em Colossenses,
capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a mente ela tem que estar envolvida com as coisas de cima e não nas da terra. Porque aí ela há essa renovação, há essa transformação e há uma mudança de vida, né? Então, precisa a gente buscar a Deus, meditar na sua palavra, buscar as coisas que são de cima, para que a nossa mente ela possa estar voltada para as coisas de Deus. Vamos para o segundo ponto, que é a predestinação, propriamente dita, que diz: predestinados para filhos de adoção. O subponto de número 1, a predestinação. Então nós vemos aqui a predestinação, ela então é determinar antecipadamente. Predestinação é determinar antecipadamente o futuro. Deus predestinou a igreja e os membros, né, desta igreja. Os membros desta igreja, então, eles estão predestinados. Os membros desta igreja, somente os membros desta igreja que estão predestinados. Os membros da noiva do Cordeiro, ou seja, da igreja de Jesus, eles estão predestinados. Então nós vemos aqui que não é qualquer um precisa fazer parte da igreja para ser predestinado. Muito bem. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: vamos supor que você pretende viajar. Primeiro você faz o quê? Você compra uma passagem. Se vai de ônibus, de avião, você compra a passagem. Se for de carro, você prepara as malas e pega o seu carro e vai viajar. Então você está predestinado a chegar num determinado destino. Mas vamos supor que você pegou a passagem, comprou a passagem, tem um horário para o ônibus sair, mas você perde a hora. E você então, ao chegar no local, o ônibus já saiu e você não consegue viajar. Você estava predestinado, porém, você não viajou porque houve uma falha, houve um erro. Porque você teria que chegar no horário, mas não chegou, né? Então houve essa falha. Então, nós vemos aqui que a predestinação, como nós vimos lá em Mateus 11, 28, está predestinado, mas Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Precisa ir a Jesus. Muito bem. O subponto de número 2 diz assim: filhos por adoção. Então Jesus é o filho legítimo, nós somos os filhos adotados, né, por adoção. Porém, Deus, ele nos considera como filhos e nos reconcilia com ele. Né? Somos reconciliados com ele em Cristo, né? E inseridos o quê? No plano da salvação. Então ele nos adota e ele reconcilia nós com Cristo, né? E nos coloca nesse plano maravilhoso, no plano da salvação. Então, filhos por adoção, somos filhos adotivos do Senhor, mas, no entanto, nós temos então essa primazia de sermos inseridos nesse plano em Cristo, ou seja, somos considerados como filhos de Deus. Então nós vemos aqui agora o subponto de número 3, os privilégios da adoção. Vamos ver quais são então os privilégios da adoção. Então nós vemos aqui que
Devido ao pecado, né, a humanidade, então, ela estava condenada à perdição. Houve uma ruptura. Adão, ele causou uma ruptura porque o plano, ele teve esse impacto e toda a população, toda a humanidade, então estava destinada à perdição eterna, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos pecaram. E Romanos 6, 23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus, que pagou um alto preço, então nós podemos voltar a Deus. Por esse sacrifício, nós podemos então voltar a Deus mediante a fé em Jesus. Então nós vemos aqui que a vida de uma pessoa, ela é caríssima. Vamos ler aqui no Salmo 49. Salmo 49. Vamos ver aqui. Salmo 49. Vamos ver o versículo 6 até o 8, que diz assim: aqueles que confiam em sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Nós vemos então, meus prezados irmãos, que mesmo se nós pegássemos uma pessoa a mais rica desse mundo, não conseguiria resgatar uma alma, porque a alma é caríssima. Mas o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é poderoso para salvar toda a humanidade. Então ele pagou um alto preço quando ele fez o sacrifício ali na cruz do Calvário, resgatando todos aqueles que crescem. E nós vemos aqui que aqui fala-se do passado, do presente e do futuro. Olhando para o passado, nós vemos então que quando a gente olha para o passado, a gente vê a justificativa do homem que estava caído. No presente fala da santificação e no futuro fala da glorificação. Então, isso aqui, esse ponto número 3, os privilégios da adoção. Nós já vamos passar para o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Esse é o ponto número 3, o subponto, predestinação e salvação. Então, nós vemos aqui, predestinação e salvação. O que diz aqui? Diz aqui, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então nós vemos aqui uma pergunta que a gente pode fazer, é o seguinte: Deus então ele separou uns para o céu e outro para o inferno? Não, Deus aqui trata de salvação, ele não fala de perdição. No texto nós lemos, fala de salvação e não de perdição. Então, a predestinação, ela vem do grego proorizo, que leva-nos a entender que Deus decidiu algo antes. Deus decidiu algo antes de acontecer. Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos que se Deus vai fabricar um violão, ele pode ouvir o som desse violão antes mesmo dele fabricar esse violão, por causa do quê? Da sua presciência. A presciência de Deus quer ver de antemão, Ou seja, ver tudo antes, ele conhece tudo. Então nós vemos aqui que, ou seja,
a destinação é antecipada. Então Deus ele destina o homem e a mulher antecipadamente, tá certo? Então esse termo grego proorizo, determinar antecipadamente. O segundo ponto aqui é predestinação e amor. Então nós vemos aqui predestinação e amor. Então nós vemos que o termo salvação, ela tem origem na palavra grega sotéria, né? Sotéria é o termo que quer dizer salvação, soteriologia, salvação. É um termo grego, né? Nós vemos então aqui que essa palavra é uma dupla predestinação, ou seja, houve uma dupla predestinação, uns para o céu, outros para o inferno. Isso não é verdade, porque Deus ele predestinou para a salvação e não para o inferno. Então muitos acham que Deus ele já destinou para os que vão para o inferno. Não, aí vai para o inferno os que não crêem no nome de Jesus. Tá certo? Vamos então no subponto aqui 2, predestinação e amor. Predestinação e amor. Deus, pela sua presciência, nos predestinou para ser filhos por amor, conforme João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Né? Deus ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então Jeremias 1,12 diz isso. Quando ele faz um questionamento para Jeremias, que vê Jeremias, aí Jeremias dialoga com Deus e diz, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então nós vemos aqui que em 2 Pedro, capítulo 2, para nós encerrarmos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver aqui, 2 Pedro 2, o que diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 2, versículo 1 a versículo 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Versículo de número 2. E muitos negarão a sua... e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de antemão, né, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Então nós vemos aqui que negarão aqueles que resgatou. Então há como perder a salvação, sim, se não seguir até o fim. Ou seja, aqui trata-se dos apóstatas, aqueles que negam a fé. Então nós vemos aqui nesse ponto que precisamos, meus prezados, seguir até o fim. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então nós vemos aqui, só resta agora, irmãos, nós orarmos, porque chegamos mais no final de uma lição, espero ter ajudado a cada um de vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos
por mais esses momentos. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar e abençoar cada ouvinte que está conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.